Olá, gente. Vamos à correção do caderno do aluno, das páginas 6, 7 e 8, tá? Postados no Class na semana passada. Primeira atividade é sobre proporcionalidade. A gente já vinha falando e conversando sobre proporcionalidades direta e inversa. Olha só. O tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do carro? Sim, porque a velocidade média ela é igual à variação de espaço dividido pela variação de tempo, tá? Diretamente. Olha só, B. O número de palavras ditas por um jornalista em um telejornal é diretamente proporcional ao tempo do programa? Não. Tem as paradas, enfim. Letra C. O número do sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Não, né? Nós sabemos, observamos que não. A média de combustível gasto por uma moto em uma viagem é diretamente proporcional à distância percorrida por ela? Sim. Tá? O valor total pago por determinadas bolas de futebol é diretamente proporcional ao número comprado? Sim. F. O número de passos dados por uma pessoa é diretamente proporcional às horas que ela passa acordada? Não, nada a ver, né? G. O consumo de energia dos aparelhos eletroeletrônicos é diretamente proporcional às suas potências? Sim. E a última, H. O número de botões de um controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da televisão? Não, né? Nada a ver. Bom, a atividade 2 para a gente estabelecer, para verificar quem estabeleceu corretamente a proporcionalidade, tá? Olha só, diz assim: para se fazer um delicioso refresco de caju, deve-se misturar uma parte de suco concentrado com uma parte de água, conforme especificado na embalagem do produto, tá? Que diz assim, ó: diluir 250 mililitros de suco concentrado em 750 mililitros de água para fazer 1 litro de refresco. Bom, aí Carlos e Sofia pensaram em diluir o suco concentrado para fazer quantidades maiores, tá? E a gente quer saber quem diluiu corretamente, de acordo com o modo de preparo. Veja só, tá? Olha só, já dá para perceber que foi Sofia. Por que Sofia? Sofia, o meu caderno do aluno, ele não está igual ao de vocês, porque o meu eu imprimi, tá? Olha o que ela fez. Ela fez 4 litros de refresco. Por quê? Como que ela fez? Nós sabemos, ó, que 4 vezes 250 mililitros é igual a 1000 mililitros. 1000 mililitros é 1 litro, tá? Aí ela colocou 4 vezes a medida de 750 mililitros, que é igual de água, né? Ela fez essa parte de água, 3.000 mililitros, que é igual a 3 litros, tá? Somando os dois aqui, 4 litros. Quem, então, estabeleceu corretamente a proporcionalidade foi Sofia. Atividade 3, olha só, eu já tinha colocado ali, ó, tá? Pra ficar mais rápido aqui o vídeo, tá?
Observando a sequência abaixo, percebe-se que com 3 palitos forma-se um triângulo. Com 5 palitos forma-se uma fileira com 2 triângulos. Com 7 palitos forma-se uma fileira com 3 triângulos e assim sucessivamente. Vamos lá, as nossas teorias de PA, né? Figura 1, primeiro termo, 3 palitos. Figura 2, segundo termo, tem quantos palitos? 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? 5 a 2 igual a 5. Figura 3, A3 igual, ó, 3, 7 palitos, igual tá na tabela, tá? Bom, vamos lá descobrir aqui então, ó, o X, o Y e o Z. Dá uma olhadinha. Ó, tá na ordem certinha, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto parece que não tem, porque aqui foi para 13, né? E olha, 3, 5, ó, tá lá, 7. Aqui, então, quanto vai ser aqui o X? Dá uma olhada. Ó, 3 para 5, 2. 5 para 7, 2. Aqui, ó, 3 e 4, ok. 5 mais 2, 9. Então, x igual a 9 aqui, tá? Bom, agora aqui foi para 13. Bom, não, percebemos que tá faltando aqui, né? Faltando, como se eu tivesse colocado aqui, ó, o 5 aqui, tá? Tá faltando a quinta figura, né? De ordem 5, então 9. Mais 2, 11 aqui, tá? Aí, 11 mais 2, 13. Então, aqui o y igual a 6, tá? Aí, pulou para 10. O z. Também podemos usar a fórmula do termo geral. O enésimo termo é igual ao primeiro, mais, entre parênteses, n menos 1, vezes a razão, tá? Quem quiser preencher a tabela até chegar no 10, sem problemas, tá? Ó, a posição 10, então, A10, 10 no lugar do N. O primeiro termo tem 3 palitos, mas N é o 10 aqui, ó. Olha só, 10 menos 1, vezes a razão, tá? Então, o A10 é igual a 3 mais 10 tira 1, 9. Gente, esqueci de pôr a razão aqui. Razão nós temos, tá? Razão, ó, de 3 para 5, 2. De 5 para 7, 2. Razão 2, tá? 10 tira 1, 9. 9 vezes 2, 18. Então, a 10ª figura, que é o A10, é igual a 3 mais 18, 21. Então, o Z igual a 21, certo? Bom, vamos lá na atividade 4. Olha o gráfico, tá? Estamos em funções, proporcionalidades, tem tudo a ver. Olha, em um laboratório, os funcionários observam diariamente o crescimento de algumas plantas. O gráfico abaixo representa o crescimento de uma delas, mantendo-se a relação entre o tempo, tá? E a altura, tá bom? Olha, a altura em centímetros e o tempo em dias, ó. Qual será a altura dessa planta, que é o T, no 20º dia? No 20º dia, eu fiz uma tabela colhendo as informações do gráfico. Tempo, 5, 10, né? Aí, pus de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20. Que aqui, ó, no 20º dia. Aí, 1, 2, ó. 5, 1, 10, 2, né? 15, 3, 24. 4 centímetros, tá? Bom, foi fácil de olhar aqui, né? Porém, a gente pode estabelecer no eixo Y aqui, ó, Y que tá faltando, que é a altura, tá? Que é o crescimento em função dos dias. A gente pode estabelecer uma proporcionalidade aqui, ó. 15 dividido por 3, que é igual a 20 dividido por Y.
Se nós olharmos, também tem uma constante de proporcionalidade aqui. Dá uma olhadinha se não tem. Olha só, 5 dividido por 1, 5. 10 dividido por 2, 5. 15 dividido por 3, 5. 20 dividido por quanto para dar 5? 4. Obviamente é isso. Porém, também dá para calcular aqui, tá? Usando essa técnica aqui. Então, olhando, se calcula, olhando a constante aqui. Lembra que eu vinha falando um tempão sobre essa constante de forma online, né, gente? Eu venho falando. Olha só, multiplica, tá? 15 vezes y, 15y. Eu gosto de trabalhar dessa forma aqui também. 3 vezes 20, 60. Lá, ó, y é igual a 60 dividido por 15. Então, y é igual a 4. Tá aqui, y é igual a 4. Certo? Corrija tudo no caderno, não deixa nada errado, tá? Vamos lá, na próxima página. Página 8, tá? Olha só as tabelas. Já tinha mostrado umas tabelas para vocês. E vamos lá. A tabela abaixo representa alguns valores de uma função, no qual o T corresponde à temperatura na cidade do Rio de Janeiro em graus Celsius. E H são as horas passadas no decorrer de um dia, tá? Olha lá, as horas de 8 a 12, de 11 a 15. Então, a gente percebe de 8 a 12, 3 horas, de 11 a 15, 4 horas, já havia colocado. Analisando os dados da tabela, constata-se que a temperatura aumentou mais rápido. Aqui são alternativas, a gente vai assinalar, tá? Então, houve aumento na temperatura entre 8 e 11 horas. Ó, de 28 para 32, de 32 para aqui tem 4 graus Celsius de aumento aqui também. Porém, aqui ó, o tempo é menor, tá? E aqui o tempo é maior. Nesse período aqui de 11 até 15, o tempo é maior. Então, a temperatura aumentou, mas aqui, ó, no período de 8 até 11, tá? De 8 horas a 11 horas. Então, alternativa A. Atividade 6, tá? A relação entre a pressão e a temperatura de um gás, quando este é mantido em um recipiente de volume constante, é definida pela relação. Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante, que aqui é a constante de proporcionalidade, tá? A tabela seguinte mostra para um determinado gás a evolução da pressão em relação à temperatura, tá? Olha só, vamos lá? 30, 300, 400, 700, 60, 80, aqui, tá? O valor que está faltando na tabela é, olha, há um aumento da temperatura, há um aumento na pressão, tá? São grandezas diretamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, é uma grandeza inversa, tá? Bom, são inversamente proporcionais, não é o caso. Então, a gente pode observar também a constante de proporcionalidade, 300 dividido por 60, 5, olha só. 400 dividido por 80, 5. E 700, tem que ir aqui para dar 5, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, fazemos os 700, a gente já sabe que a constante é 5, não é? Vou usar esse método, pode usar aquele outro lá, tá? Vou usar 700 dividido por 5, tá? Olha só, 1 vezes 5, 5, para 7, 2. 20, 4 vezes 5, 20, para 20 nada, um zero aqui, um zero lá. Então, alternativa correta B. Vocês também podem estabelecer que vocês falam que é uma regra de 3, sim, tá? Também. Multipliquem x, vão encontrar o mesmo resultado. Olha lá, atividade 7.
A tabela a seguir informa a vazão de uma torneira aberta em relação ao tempo. Tempo, vazão, tá? O tempo é no eixo X, a vazão é no eixo Y. X é sempre o domínio, Y é a imagem. Então, a vazão é em função do tempo, tá? A expressão que representa a vazão em função do tempo é... Bom, gente, essa daqui, ó, eu vou substituindo para saber. Substituo o X para ver se eu encontro o Y. Olha só, igual a gente faz. Sempre, ó, Y igual. X vale 1. 1 vezes 20. Y é igual a 20. Ok. A próxima. Y, ó, vou pôr tudo aqui. Ó, Y é igual. Aqui o X vale 5, tem que dar 100. 5 vezes 20, Y é igual a 100. Ok, tá? Mas eu disse pra você já em outros vídeos pra gente ficar bem esperto, tá? Porque às vezes lá no final não dá. Aí, 10, ó. 10 vezes 20, Y é igual a 200. Ok. E aí, sabemos que 20 vezes 20, 400 é essa a alternativa. Sobre a atividade 8, vai ter que fazer umas correções na tabela, que ela está expressa de forma errada. Perceberam que é a mesma lá de cima, né? Então, eu vou postar um vídeo separado para correção dessa aqui, tá bom? Abraços!